pessoas! Tudo bem com vocês? Estamos de volta, abrindo o ano de 2021 com esse vídeo, trazendo discussões acerca do que está mais comentado, divulgado, que é a educação híbrida, a sala de aula híbrida, não é isso? Nós que somos profissionais da educação, a gente vem vivenciando essas discussões, as decisões, os decretos que assim se colocaram para o retorno das aulas por esse processo, por essa ação de educação híbrida, exatamente. Então nós vamos falar um pouquinho de uma forma geral para a gente compreender, porque para muitos a educação híbrida é novidade, é algo ainda que está distante, que não sabe lidar com essa proposta, embora a gente tenha saído de um ano em que as aulas foram plenamente remotas, né? Isso. Então é preciso que a gente compreenda, portanto, a dimensão da sala híbrida, essa tendência maior do século XXI no contexto educacional, né? Isso é um desafio para o retorno das aulas presenciais, porque nesse contexto da sala híbrida vão existir momentos presenciais, certo? E aí é onde vai valer a pena os nossos estudos sobre essa aprendizagem, sobretudo aquela que a gente já vem discutindo com a Base Nacional Comum Curricular, lembrando daquelas 10 competências, né, isso, e resgatando, portanto, a questão da cultura digital, exatamente. Então, na proposta da educação híbrida, a criança, ela é o centro desse processo. Então, a educação híbrida trata, portanto, desse feedback entre ações voltadas para o que vai ser vivenciado em sala de aula e o que vai ser, portanto, proposto para a criança de modo virtual. Isso. E aí o professor, ele sai um pouco de cena, ele sai daquele papel de ser o objeto maior do processo, o aluno passa a ser o centro desse processo, porque o professor se torna aí um grande mediador. Isso. O professor, ele vai mediar, ele vai dar o suporte a esse processo de aprendizagem, tornando, portanto, o aluno um grande protagonista dessa cultura digital. E o ensino híbrido, né, ele dá essa perspectiva e estabelece a mediação, traçando objetivos acerca dos conhecimentos, acerca das experiências que podem, portanto, serem definidas pela forma a qual o professor vai trabalhar, né, isso, e aí o professor, ele se torna esse mediador que de tal forma envolvem os alunos, desenvolvendo nele as competências e habilidades que precisam serem vivenciadas, que precisam serem despertadas, né? Quebrando aquela função de aula expositiva e envolvendo, portanto, os alunos de tal forma que estes possam ser os maiores protagonistas desse processo nesse processo de aprendizagem. Então, a educação híbrida, ela vai ter algumas características do ensino à distância, como nós já víamos com as aulas remotas, né? Porque ela tem uma função mediadora, né? Ela tem em suas características a flexibilidade, ela vai dar a oportunidade dos alunos serem coautores desse aprendizagem. É claro que tendo momentos que existirão de termos
aula invertida, aulas com flexibilidades, não é isso? A gente vai ter aulas laboratoriais e assim por diante. Então, a educação híbrida, ela é muito positiva, né? E é uma tendência que pelo que se percebe no momento, ela vai ser estendida, ela vai ser a longo prazo. E que nós, professores, precisamos ter conhecimento dessa educação híbrida, introduzir nas nossas metodologias conceitos que venham nos auxiliar para que esse processo de educação virtual, né, e essa educação presencial possa de alguma forma suprir no contexto do ensino-aprendizagem a perspectiva de que os conteúdos traçados pela BNCC venham, portanto, restabelecer e pôr em prática as competências as 10 competências gerais que regem a BNCC, fazendo, portanto, uma conjuntura mais segura naquelas que especificamente vão ser desenvolvidas nas modalidades do ensino da educação básica. Portanto, é um grande desafio, a gente vem enfrentando esse grande desafio, né? A gente precisa ter conhecimento de causa. O que é conhecimento de causa? A gente precisa entender o que são metodologias ativas. A gente precisa selecionar recursos digitais. A gente precisa passar a compreender de uma forma mais ampla a questão do uso de redes sociais, de aplicativos educacionais e assim por diante. E adaptar esse conhecimento ao nosso currículo. E quando a gente fala em currículo, nós não podemos deixar de lado a questão do nosso plano de aula, do nosso planejamento. Então, a educação híbrida é, portanto, essa perspectiva de entrelaçarmos as atividades presenciais em sala e aquelas que são direcionadas virtualmente, né? Sejam elas individualizadas ou coletivas no que diz respeito ao protagonismo do aluno, tá certo? Então, de forma geral, a gente viu o que é de forma geral. Veja bem, gente, só para a gente quebrar um pouco esse estigmatismo que foi criado em cima da educação híbrida. Então, nós vamos ter que aprender a nos reorganizarmos agora diante dessa tendência do século XXI. Né? É uma proposta em que seguiremos a longo prazo. Podem ter certeza, a longo prazo. E ficam essas reflexões para que a gente tenha e insira na nossa formação conhecimento de causa daqui para frente com relação à educação híbrida, tá certo? Essas competências que vão estabelecer processos indicativos de aprendizagem presencial, no olho a olho, com, portanto, a utilização de recursos virtuais. Então, deixo um abraço, a gente vai aprofundando mais com relação às condições em que nos é proposta a educação híbrida, e aí a gente vai desenvolvendo de uma forma amorosa, de uma forma simples, conceitos acerca da educação híbrida. Tá certo, pessoal?